Vamos acompanhar o estudo de caso sobre um enorme desafio do SISO. Como resolver o problema de segurança no WhatsApp? Quem é que vive hoje sem o tal do WhatsApp? Não é? Sabemos que todos aqui usam esse recurso na vida pessoal e também na vida profissional. E é preciso proteger esse ambiente sem comprometer a sua usabilidade. Então, para detalhar esse assunto com muita propriedade, nós temos o prazer de convidar aqui na nossa arena a presidente e cofundadora da TUVES, Débora Palacios Vanzo. Vamos recebê-la? Muito bem-vinda, Débora. Olha, esse é um assunto que interessa a todos nós, viu? Minha mulher que era contra a tecnologia, hoje é o dia inteiro. Tudo acontece no WhatsApp. Vamos lá. Aqui você tem um microfone, seja muito bem-vinda. E aqui o passador. Um gamezinho. Avança, retrocede. Ok? Boa apresentação para você. Eu que agradeço. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Débora. É a primeira vez que eu estou aqui no evento, então estou gostando bastante. Um prazer estar aqui com vocês. Vou contar um pouquinho de WhatsApp, que eu acho que está na agenda de todo mundo. Aí é um tema que é bem comum aí, e com certeza acho que faz parte do dia a dia de vocês. E contar um pouco da TUVES aqui também, depois no final, para vocês conhecerem o que a gente faz aí como solução. Então, é um prazer estar aqui mais uma vez. Bom, vamos lá. Então, vamos lá. Vou contar um pouquinho aqui da TUVES. A TUVES é uma empresa de Israel. Acho que está todo mundo aí acompanhando aí os acontecimentos de Israel aí nos últimos tempos. Então, aí grande parte da população aí de Israel envolvida aí na situação aí política e econômica, mas a gente tem hoje o time aqui muito forte no Brasil e na América Latina, né? Então, hoje o WhatsApp é o segundo maior mercado, é o Brasil. Então, a gente só perde para a Índia, gosto de falar porque a gente não tem tanta gente, senão a gente seria o primeiro mercado aí do WhatsApp. A gente faz o WhatsApp em tudo, né? Então, hoje o WhatsApp, quando a gente fala, são 2 bilhões de usuários no mundo, então 1/4 da população global aí usando o WhatsApp, né, no dia de hoje. A gente está falando de penetração no Brasil, não tem nenhum outro aplicativo que tenha a mesma penetração que tem o WhatsApp, né? Nenhum canal consegue ter essa mesma penetração com todos os segmentos, todas as idades. Então, só não usa o WhatsApp hoje quem não sabe escrever ainda, que são as crianças, acho que é por isso que não tem o 100% de penetração. Então, estamos falando aí de 197 milhões de usuários ativos e também que é o terceiro aplicativo empresarial. Então, a gente não está falando só que é o caso de uso aí pessoal, mas empresarial para a gente fazer negócio. Então, contando um pouco mais de casos aí para vocês e um pouco do contexto do WhatsApp, depois da gente falar uma parte de risco. Desde a pandemia, eu acho que vocês têm acompanhado com essa novidade aí da gente se adaptar à vida do home office, o WhatsApp acabou virando um canal cada vez ainda mais utilizado. Então, hoje em dia, quando a gente está em casa trabalhando de home, a gente acaba usando o WhatsApp por muito tempo também, antes de ter todo mundo usando Teams, né, e outras ferramentas de vídeo como hoje em dia. Todo mundo começou a usar o WhatsApp, que era a plataforma que tinha, né? Então, hoje a gente está falando que mais de 70% das empresas hoje usam o WhatsApp em alguma maneira, em alguma das interações, né? Então, uma das maiores plataformas do mundo aí. Falando de comunicação, gente, hoje quando a gente fala da responsabilidade de controle de comunicação, todo mundo está muito olhando o que a gente manda de e-mail, né? Então, está todo mundo acostumado hoje, quando a gente fala de monitorar e-mail, monitorar os nossos aplicativos quando a gente fala de vídeo. Mas quando a gente está falando de aplicativo de WhatsApp, hoje mais de 50% da comunicação acontece fora dos e-mails. A gente está falando de quase metade da comunicação acontecendo nos canais não monitorados pelas empresas. E aí vem toda a parte do risco em cima disso. Então, hoje, 80% dos entrevistados, quando a gente fala, concordam que é a melhor maneira. Todo mundo quer falar pelo WhatsApp, não tem jeito. E 50% das pessoas falam assunto de trabalho pelo WhatsApp. Então, acho que o que tem risco, né? Todo mundo conhece um caso de uma fraude por WhatsApp ou de alguém que teve o WhatsApp clonado. Assim, no dia a dia, né, de pessoa física, isso é muito comum. Mas quando a gente fala também, né, das violações que a gente está falando, tem hoje basicamente 3 grandes riscos, né? Quando a gente fala de segurança mesmo, então segurança da pessoa, violação de dados pessoais. A gente hoje tem casos de clientes que mandam cartão de crédito está falando com o vendedor, o cliente vai lá, manda a foto do cartão de crédito. A gente está falando de gerente de banco que quer fechar o negócio com o cliente, vai lá e fala, assina um documento aí, me manda pelo WhatsApp, porque eu não posso mandar anexo, né? Ou tira uma foto aí, me manda uma foto do teu documento. Então, assim, isso é muito comum e o arquivo hoje é uma das principais preocupações, porque a gente sabe que é pelo arquivo que muitas das invasões acontecem, né? E aí, o que acontece, que eu escutei até de um cliente que falou, quem ama bloqueia, né?
Mas por que a gente bloqueia? Bloqueia porque não tem controle. Se tivesse uma maneira de controlar, com certeza, o acesso poderia ser utilizado como uma plataforma. Mas quando não tem controle, realmente é parte, né, de todas as áreas de segurança controlar e acaba indo por esse caminho. Então, a gente fala também de privacidade, né? Então, hoje, quando você fala, a gente vai embora de uma empresa e, de repente, a pessoa vai lá e pega todos os dados de cliente, por exemplo, com dado de CPF, se você não tem um DLP que consiga te ajudar a prevenir isso, já foi todos os dados ali no WhatsApp, né? Hoje é praticamente um canal totalmente escuro, né? Você não sabe o que vazou, quando vazou e por que vazou. Você não tem nenhuma visibilidade se você não tem controle hoje do WhatsApp. E até sem falar de uso indevido da conta e tudo mais. Então, acho que é uma tendência que a gente tem visto muito no mercado lá fora. Eu não sei se vocês têm acompanhado, mas os Estados Unidos já chegaram a multar no último ano quase 2 bilhões de dólares todos os bancos por não monitoramento das conversas no WhatsApp. Então, a gente está falando que a última multa foi agora de quase 600 milhões de dólares pelo Wells Fargo, foi mês passado. E é uma tendência, né? A SEC é a mesma instituição que a CVM, aqui, a Condições de Valores Monetários que tem no Brasil. Então, a SEC lá nos Estados Unidos, já quase 1/4 das multas que eles dão são por não monitoramento de WhatsApp. Por quê? Quando a gente fala de sigilo bancário, gente, a gente está falando que todos os nossos dados pessoais estão ali. E se isso vaza, como é que você garante, né, que você, como empresa, está respaldando seus funcionários a não fazer isso e, ao mesmo tempo, de você, como cliente, do outro lado, na ponta, os dados de vocês não estão sendo vazados, né? Então, um pouco aí, uma das indústrias mais reguladas é a indústria financeira, e é uma das primeiras que começa a regulamentar. Mas a gente tem visto, né, que isso é uma tendência aí para todas as indústrias. Então, aí um pouquinho do contexto das multas que eu contei para vocês, aí do último ano nos Estados Unidos, então, aí as mais recentes, né, então, essa do Wells Fargo. E aí, falando também um pouco de legislação, né? Então, o que fala LGPD? Eu acho que todo mundo já cansou e não vou chover mais numa olhada do que é de quando a gente fala de LGPD, mas a gente está falando que sim, a responsabilidade da empresa é corresponsável pelos dados que ela permite que sejam compartilhados, né? Então, hoje, quando a gente vai embora de uma empresa, a gente leva todo o histórico, né? Às vezes o histórico está na nossa cabeça. Então, se surge um processo, por exemplo, e você precisa trazer provas para a empresa, o cliente do outro lado pode ter um print de uma conversa, de alguma situação que foi prometida, mas se você não tem do outro lado o respaldo das informações, como é que você garante, né, que o que a gente tinha prometido foi de fato realizado? Então, é um pouco disso quando a gente fala aí de acesso, né, e das possibilidades. Então, uma coisa que a gente já falou é LGPD, né? E o que é responsabilidade. Então, acho que a multa também, vocês já conhecem um pouco no Brasil, mas também é uma coisa muito nova, né? Muitas das empresas já fizeram o que tinham que fazer, é um assunto que foi batido muito nos últimos 2, 3 anos, mas aí entrando essa parte de WhatsApp é muito forte. Então, contando para vocês aí um pouco do que tem acontecido fora do Brasil, os Estados Unidos acaba sendo aí uma grande referência, né? Quando a gente fala de legislação e coisas que acabam sendo replicadas aqui para o Brasil e para a América Latina como um todo. Então, quando a gente fala de instituições, né, eu acho que o Brasil está muito avançado em relação a outros países, né, de América Latina, por exemplo, quando a gente fala do segmento bancário. A gente às vezes vai falar, putz, os Estados Unidos é uma referência, e aí a gente chega e fala, putz, os nossos aplicativos às vezes são muito melhores do que muito país desenvolvido, né, quando a gente fala de banco. Mas a parte de referência aí de legislação, a gente se inspira bastante. Então, os Estados Unidos realmente está entrando nesse quesito aí de falar como que a gente faz para controlar tudo isso, já que 50% das comunicações não estão acontecendo mais por e-mail, não estão acontecendo mais por Teams, como é que eu controlo tudo isso, né? Então, um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, que eu vou contar para vocês. Basicamente, hoje a Tuvis, ela tem 3 grandes focos, né? Primeiro foco, do segurança, né? Então, a gente está dizendo, imagina vocês poderem usar o WhatsApp no computador de uma maneira segura, né? Sem ter que entrar no API, ou num canal de atendimento mais massivo, mas o WhatsApp, né? Que todo mundo aqui tem o WhatsApp, aí tenho certeza que todo mundo, quantas vezes hoje abriram o WhatsApp e quantos e-mails vocês conseguiram responder enquanto vocês estavam aqui no evento. Então, assim, é uma coisa que não tem mais como controlar. E aí a gente fala da primeira integração que a gente faz com sistemas de segurança. Por quê? Justamente para autorizar que vocês consigam usar o WhatsApp nos computadores, então vocês consigam estar integrado com as plataformas de vocês, de DLP, de Firewall, de Proxy, por exemplo, de uma maneira segura, e também com as plataformas de compliance para monitoramento. Então, quero monitorar, por exemplo, se alguém enviou algum tipo de arquivo que não deveria, consigo acessar. E até do ponto de vista aí da parte de negócios mesmo, né? Às vezes uma pessoa sai e leva toda a informação hoje, né, daquele cliente, ou que foi negociado, ou todo mundo já pegou o caso. Quando você entra num trabalho novo, você fala, putz, se eu tivesse o histórico de tudo que foi combinado, de tudo que foi falado, isso acaba ficando no celular da pessoa que foi e já era, né? Então, para essa parte de negócios é muito forte também. Então, basicamente, hoje, como a gente funciona?
A gente tem um aplicativo, ele é instalado aí para a versão desktop, então esse aplicativo integra aí com os principais sistemas de segurança e SSO de vocês e tudo que vocês tiverem, e por ali vocês conseguem integrar de maneira a bloquear, por exemplo, envio de arquivos, ou o DLP de vocês, se tiver a capacidade, vocês tiverem DLP ou condições de DLP, vocês conseguem monitorar se teve fraude, se o tipo de arquivo está sendo enviado, falar para o usuário, olha, esse arquivo que tem um CPF, por exemplo, não pode ser dividido, e monitorar e alertar as áreas que estão envolvidas também. Para toda a parte de gestão de clientes mesmo, né, enxergar aí como que as pessoas conseguem se comunicar e construir a inteligência de saber quantas das pessoas que eu converso hoje estão falando o nome do meu concorrente, ou será que de repente alguém está falando uma palavra que não deveria, ou xingando um cliente, por exemplo, no WhatsApp, como é que a gente consegue ter uma governança em cima disso? Então, aí vem também a parte de governança de dados, né, pessoal? Então, a gente consegue integrar com o CIEM ou com qualquer plataforma, desde Azure, um Bucket S3, por exemplo, onde vocês acharem que seja pertinente um CIEM, essas conversas conseguem ficar guardadas com áudio, com mensagem, com tudo que está ali de conteúdo, até para vocês conseguirem rodar as análises em cima de vocês, alertas e tudo que vocês quiserem. Então, um pouquinho aí do que queria dividir com vocês aí dos casos de uso, né? Então, eu falo que hoje todo mundo tem uma dor que fala, putz, tem uma área que está me ligando aqui, falando, pelo amor de Deus, que eu preciso usar o WhatsApp. Como é que é o processo aqui de implementação com a gente, né? Basicamente, a gente tem um dia de implementação, então é bem simples a implementação e a gente faz junto com vocês. Basicamente, grande parte das empresas tem uma central de software onde disponibiliza o aplicativo, mas quando a gente fala da versão mobile, que a gente tem também, às vezes a gente está falando de times que estão na rua, né? Um time de loja, quando a gente fala de varejo, todas essas pessoas estão usando o celular. Então, normalmente é o MDM, né? A melhor ferramenta para controlar o que está sendo feito no WhatsApp. Mas o que a gente consegue fazer é a captura das mensagens também quando ele está na rua. Então, está lá mandando uma mensagem, isso consegue até gerar, se vocês tiverem algum tipo de controle no arquivo, de dizer, olha, foi enviado um arquivo que não deveria, notificar um gerente de um comportamento inapropriado, colocar um red flag num usuário que está tendo dos seus comportamentos que não deveria por um ponto de vista de compliance, e até com integrações com o AD, por exemplo, né? Então, ele teve um comportamento inadequado, vocês vão lá e retiram o acesso, ou conseguem controlar o horário de atendimento de um funcionário, por exemplo, fala, ele só pode usar o WhatsApp das 8 às 5, porque ele bate ponto, depois disso eu não quero que ele faça hora extra. Então, a partir do momento que é o client, vocês conseguem ter esse controle aí 100%. Bom, era isso que eu queria dividir com vocês aqui hoje. Não sei se vocês têm dúvidas. Vai ser um prazer aí conversar com vocês e contar um pouco mais como a gente tem ajudado as empresas aqui e fora do Brasil com o monitoramento aí do WhatsApp. Muito obrigado. Por gentileza, aplausos a Débora Palacios Vazon, presidente e cofundadora da Tuvis. Uau, tão simpática, tão jovem. Obrigada.